E aí, galera, beleza? Hoje a gente vai resolver um exercício de um dos meus sites favoritos sobre computação, que é o Geeks for Geeks. E esse exercício consiste no quê? Find the sum of all the terms in the nth row of the given series. Algo como encontre a soma de todos os termos na enésima linha de uma dada série. E nesse caso aqui, a gente tem a seguinte série: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e assim por diante. Aqui já é bem nítido que a gente tem um padrão, que seria o quê? A cada linha, a quantidade de elementos é acrescido em 2. E os números, eles estão em ordem crescente, certo? E o que o problema pede? Se o nosso input for igual a 2, o nosso output tem que ser igual a 18, ou seja, a gente tem que retornar a soma dos elementos da segunda linha. Da mesma forma, se o nosso input for igual a 4, o nosso output tem que ser igual a 132, porque a gente tem que retornar a soma dos elementos da quarta linha. Nesse tipo de exercício, é muito importante a gente encontrar o máximo de padrões possíveis para ajudar a gente na nossa implementação. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Aqui eu destaquei os padrões que nós acabamos de identificar, ou seja, a cada linha a quantidade de termos é acrescida em 2, onde n vai ser a nossa linha digitada e esses números em vermelhos representam a soma das respectivas linhas, certo? Uma coisa que é importante ressaltar aqui é que para a gente calcular as somas dos termos de uma determinada linha, não é necessário que a gente faça os cálculos das linhas anteriores. Pelo menos não nessa abordagem que a gente vai utilizar. O que nós temos que tentar fazer aqui é tentar deduzir uma fórmula para identificar o termo que inicia cada linha, certo? Analisando a relação desse número com a quantidade de termos que a gente tem em verde e com o número da linha em si, beleza? Então vamos lá. Analisando os termos que iniciam cada linha, eu notei que emergiu o seguinte padrão. O valor de cada termo destacado em vermelho é dado pela fórmula n vezes n-1 mais 1, onde n é o nosso input, beleza? Daí você me pergunta, tá, mas como eu iria deduzir uma fórmula dessa? Então, isso é algo que a gente vai aprendendo quando aplicamos um olhar analítico ao tratarmos de sequências numéricas. Às vezes vem tipo com uma epifania, sabe? E tudo se encaixa. Daí a gente utiliza o método indutivo e verifica se é válido para todos os casos. Ou seja, funciona para 1, então tem que funcionar para 2. Funciona para 2, então tem que funcionar para 3. Funciona para 3, então tem que funcionar para 4. E assim por diante, para qualquer número que a gente escolher, beleza? E essa fórmula aqui é uma das que a gente vai utilizar para resolver esse problema. Agora, de posse da fórmula para calcular qual é o primeiro termo de cada linha, a gente só precisa saber quantos elementos uma determinada linha possui, certo? Porque daí a gente já praticamente mata o problema, beleza? Bom, de novo, analisando aquele conjunto de padrões que nós identificamos no início, eu deduzi o seguinte, que a quantidade de termos em uma linha é dado pelo resultado da seguinte operação, n vezes 2, certo? Onde n é o número digitado pelo usuário. Ou seja, na linha 1, a gente tem 2 termos. Na linha 2, a gente tem 4 termos. Na linha 3, a gente tem 6 termos. Na linha 4, a gente tem 8 termos. E assim por diante. Eu não sei se ficou visível para vocês, mas agora a gente já tem todas as ferramentas que nós precisamos para resolver o problema. Ou seja, nós já sabemos como calcular qual é o primeiro elemento da enésima linha. Além disso, a gente também sabe calcular quantos elementos essa linha possui. A gente também sabe que esses elementos estão em ordem crescente e a diferença entre eles é igual a 1, beleza? Baseado nisso, existem diversas formas de implementar essa solução agora. Vai depender apenas da criatividade e da percepção de cada um.
E saber onde aplicar conceitos matemáticos em determinadas situações também ajuda bastante, certo? Bom, sem mais delongas, vamos codificar tudo isso que a gente falou até agora. Bom, primeiro de tudo, vamos começar a declaração das nossas variáveis. De inteiro a gente vai ter um i, um n, um k inicializando em 1 e um long int soma inicializando em 0. E o que cada uma dessas variáveis vai representar para nós? O i é uma variável que a gente vai utilizar para inicializar o nosso laço de repetição com o primeiro valor de uma dada linha. E depois a gente vai incrementando ele para os termos subsequentes. O nosso k é apenas uma variável para auxiliar no controle da quantidade de termos da linha digitada. Vai servir como uma condição de parada. O nosso n é o valor da linha digitada pelo usuário, certo? E o soma é a variável onde a gente vai armazenar os resultados da soma dos késsimos termos da linha n, beleza? Certo. Vamos ver como estruturar o nosso algoritmo com base nessas variáveis aqui. Primeiro a gente já pode capturar o valor de n, né? Que seria a nossa linha. Agora aqui é onde a mágica vai acontecer. Eu vou digitar o código, depois eu explico o que está acontecendo, beleza? n-1 mais 1 até que k seja menor ou igual a 2 vezes n, k mais. Dentro do corpo, o nosso soma recebe soma mais i, e nós incrementamos o i. Geralmente, nós inicializamos o i com 0. No entanto, agora a gente tem que inicializar o i com o resultado do nosso n aplicado nessa fórmula aqui que a gente deduziu, certo? Outra coisa que a gente percebeu é que a quantidade de termos na enésima linha é igual a 2n. Então, enquanto essa expressão relacional aqui for verdadeira, a gente vai executar o corpo do laço. Lembrando que o k aqui ele vai incrementando de 1 em 1, certo? E o que acontece aqui dentro? Vamos pegar um exemplo para ficar mais simples de explicar. Suponha que o usuário digitou o número 2, certo? Então, o nosso i ele vai receber o resultado dessa expressão aqui, que no caso vai ser o 3, ou seja, o primeiro elemento da segunda linha, que vai iterar até que o k seja menor ou igual a 4, porque 2 vezes 2 é igual a 4, onde ele vai percorrer os 4 termos dessa segunda linha digitada aqui. Tá, mas por que você inicializou o k com 1? Bom, simplesmente porque eu quis. Você poderia inicializar o k com 0 e iterar ele até que ele seja menor do que 2n. O valor de k em si, ele não afeta o resultado da soma. Ele é utilizado apenas para controlar a quantidade de termos em uma determinada linha digitada pelo usuário, beleza? Termos estes que vão ser somados e vão nos dar o resultado. Inicialmente, o valor de soma é 0. Daí, nessa operação, a gente atribui à soma o seu valor anterior mais o valor atual de i, que é 3, nesse caso que a gente está testando. Depois disso, a gente incrementa o i, que passa a valer 4, certo? Quando a gente inicia uma nova iteração, o valor de k também é incrementado. Então, a gente verifica se a condição relacional continua sendo verdadeira. Se for o caso, nós executamos o corpo novamente, da mesma forma como fizemos da primeira vez, até que essa condição aqui se torne falsa. Daí, no final, nós teremos a soma dos termos da enésima linha, né? Conforme o programa pede. Apenas por uma questão de curiosidade, essa mesma operação que a gente executou dentro do laço for poderia ser feita da seguinte forma: soma mais igual e mais, que o resultado seria o mesmo, beleza? Por fim, a gente pode imprimir o resultado int f, porcentagem d, soma, return 0,
e já podemos fazer uns testes para ver se ocorreu tudo certo. Na linha 1, a gente tem que a soma é 3. Na linha 2, que a soma é 18. Na linha 1, a soma é 3. Na linha 2, a soma é 18. Na linha 3, a soma é 57. E na linha 4, a soma é 132. Então, deu certo. Como eu falei, existem diversas maneiras de se implementar a solução desse problema. E essa daqui não é a mais eficiente. Depois que eu submeti o meu código para verificação da corretude, eu analisei as possíveis soluções, que a gente pode até dar uma olhada agora. Eu não vou me alongar muito na explicação, mas aqui nós temos a solução inocente, né, que foi a que a gente implementou, e aqui a gente tem a solução eficiente, onde foi analisada a sequência dada e ela foi aplicada na fórmula da progressão aritmética e tudo mais. É uma abordagem bem perspicaz da pessoa que implementou, porque dessa forma a gente resolve o problema com apenas uma operação, ou seja, aplicando o valor do nosso n digitado nessa expressão aqui. Além disso, ele demonstra e tudo mais. No entanto, essa parte aqui fica como exercício para quem se interessar e quiser se aprofundar mais no assunto. E é dessa forma que a gente vai aprendendo e nos tornamos programadores melhores, né? Bom, por hoje é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.